Vamos lá, irmãos, por favor. Os irmãos já tomando os seus lugares. Por favor, nós vamos reiniciar. Ok. Bom, eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos entoar ao Senhor, cantar e bendizer o seu nome. Vamos entoar o hino que diz: Deus é santo, santo, santo. Cante com alegria, cante com entusiasmo, celebre ao Senhor. Logo após o cântico, eu vou pedir a você que permaneça de pé, convidar o nosso irmão pastor Lucas, que está aqui conosco. Pastor Lucas é pastor batista, tem nos ajudado muito na conferência, amigo pessoal do reverendo Emílio, que será o pregador desta noite, e em seguida eu farei a apresentação do reverendo Emílio. Marinês vai nos conduzir na regência congregacional. Cantemos ao Senhor com alegria. Reverendo Emílio, por favor. Pastor Lucas, por gentileza. Vamos pedir a Deus a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. O pastor Emílio é pastor da Igreja Presbiteriana Semear, em Brasília,
Nós agradecemos muito, pastor Emílio, a sua presença e participação aqui conosco. A sua filha não passou muito bem de saúde, está se recuperando e mesmo assim ele veio e está conosco. Nós queremos agradecer e também nesse momento interceder pela saúde da sua filhinha, pela esposa que ficou, pedindo a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Pastor Lucas, inclua por gentileza nesse momento de oração essa súplica ao Senhor. Santo Deus Trino, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos porque tantos irmãos estão aqui reunidos para aprender da tua palavra, para ouvir, Senhor, a tua voz. Nesse momento queremos te pedir pela vida do reverendo Emílio, pedindo que o Senhor o use, Deus, para a tua glória, para que o nome de Cristo seja exaltado nessa noite, Pai. Lembramos agora da Annelise, lembramos agora da Débora lá em Brasília, pedindo, Senhor, que a tua boa mão cuide, Senhor, da vida delas, Pai. Sustenta, Senhor, a Débora para que ela se recupere e volte a brincar, correr e se divertir como sempre faz, Pai. Amém. Senhor, pedimos por nós que vamos ouvir agora a tua palavra, Pai. Que o nosso coração esteja aberto e que o teu Santo Espírito nos ensine nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor, e que tudo isso seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. É a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos e as irmãs no nome santo do nosso Redentor Jesus Cristo. É sempre uma alegria conhecer o povo de Deus. Andar pelo Brasil, andar pela cidade que a gente está, e onde a gente está, a gente encontra gente que professa a mesma fé, gente que tem o mesmo Senhor, gente que tem o mesmo batismo, gente que vai estar na eternidade junta, e é sempre bom conhecê-los. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Semear, lá em Brasília. Se acontecer de você passar um domingo lá em Brasília e não souber muito bem para onde ir, vai lá cultuar com a gente. Fala, sou lá de Vitória, estava lá com o pessoal, ou da região, seja onde for, vai lá, cultua com a gente, vai ser bom revê-los. Minha tarefa hoje e amanhã, hoje de noite, amanhã de noite, é lidar especificamente com um tema muito caro ao meu coração, que é falar sobre como a reforma dá uma grande importância, um grande valor à questão da pregação da palavra de Deus. O tema é a reforma protestante e a centralidade da pregação. Hoje eu vou falar, são duas pregações, vou pregar sobre pregação, e a primeira delas vai ser lidando com o conteúdo do que nós trazemos. Por que o que a gente precisava na época da reforma e precisa hoje em dia é pregar a Bíblia, e amanhã a gente vai lidar então com o próprio método em si, com a pregação como uma forma escolhida por Deus para fazer isso. E eu peço que você abra a sua Bíblia então na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos lidar nessa noite de maneira expositiva com versos 14 a 17, 2 Timóteo 3. Escute com fé e atenção a leitura da palavra do Senhor. Este não é um livro comum, este é um livro afiado. Trate com atenção, assim diz nosso Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Deus bondoso, nós agradecemos por ter nos dado este livro inspirado. Nós agradecemos porque nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de investigá-lo, e nós pedimos que o mesmo Espírito que inspirou o nosso irmão Paulo a registrar essas palavras, que com o mesmo Espírito o Senhor nos trate nesta noite, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos aponte para Jesus Cristo, nosso Salvador, no nome de quem oramos. Amém. Você já passou pela situação de precisar de uma ferramenta para alguma coisa e se perceber sem essa ferramenta?
Talvez você precisava de alguma coisa para fazer um conserto específico, a máquina de lavar quebrou, e você se meteu a achar um vídeo no YouTube que você ia ver como consertar, você começou a desmontar e parafuso para lá e pedacinho para cá, e você vai abrindo os compartimentos, aí quando você vê o problema, mas te falta uma ferramenta que só o técnico da Brastemp tem. Às vezes o que falta para você é um telefone de alguém que pode resolver o seu problema. Às vezes o que falta para você é uma resposta, um pedacinho de informação que faria toda a diferença. Às vezes é difícil a gente saber como caminhar pela vida sem saber exatamente o que a gente vai precisar. Tem vezes que a gente sabe exatamente tudo que vai ser necessário para uma empreitada, para uma viagem, para um projeto, mas às vezes não. E há diversas formas que a gente tenta às vezes se preparar em ter coisas diversas. Uma forma dessas é o chamado canivete suíço. Você já deve ter visto esse tipo de canivete aí que tenta resolver todos os seus problemas, de furo no cinto, a lupa, a coisa para cortar, a tesourinha de unha. Muitos desses canivetes têm todo esse tipo de coisa. Vários de vocês homens, eu sei, têm elaboradas caixas de ferramenta, com toda sorte de chave e alicate e martelo, e a tentativa é estar preparado para quando precisar fazer um reparo aqui na casa, eu ter o que é necessário. Vários de vocês, por outro lado, são exímios preparadores de mala. Gente que planeja uma mala que é uma beleza. Você tenta planejar tudo que você vai precisar na sua viagem, seja salto alto a bronzeador, cachecol a Dorflex, e você tenta imaginar o que é que eu vou precisar na minha ida lá para Vitória. E você vê, às vezes a gente vê em filmes como James Bond, que ele vai nas suas missões e parece que antes da missão, ele misteriosamente recebe tudo o que vai ser necessário para a sua missão. Seja um relógio com laser para usar numa certa hora, seja um carro com um pneu que infla sozinho, ele sempre recebe o que ele vai precisar. Mas é claro, a vida é muito mais do que dias de praia, reparos domésticos e missões de espionagem. Tentamos, por exemplo, equipar os nossos filhos, não tentamos? Queremos equipar nossos filhos enquanto ainda estão debaixo das nossas asas, para que eles sejam capazes de encarar o mundo quando chegar a hora deles fazerem isso, quando for a vez deles de constituir família, de enfrentar o mercado de trabalho, de defender a fé, de viver o Evangelho. Nós queremos que eles estejam preparados para isso. E nós, como povo de Deus, e os desafios que pertencem a nós como igreja, como povo do Senhor, como os remidos, será que nós temos o canivete suíço? Será que nós temos a caixa de ferramenta? Será que nós temos os equipamentos especiais necessários para a nossa missão? Para a nossa vida? Para a piedade? Será que nós temos uma bússola para mostrar o nosso caminho? Será que nós temos um escudo para nos proteger, uma espada para nos libertar, um bisturi para operar os nossos corações? Será que temos um lenço para secar nossos olhos, uma lâmpada para iluminar nosso caminho, para a gente não tropeçar? Sim. E hoje nós veremos aonde encontrar todo esse ferramentário necessário. Hoje veremos que nós temos neste livro a caixa de ferramentas, por assim dizer, que vai trazer tudo o que é necessário para a vida e a salvação. Não somente isso, mas pensaremos também um pouquinho sobre como que isso foi um ponto essencial da reforma. O entendimento de que neste livro nós temos o que é necessário para a vida, para a piedade, para a salvação. Hoje nós iremos ver, por meio de 2 Timóteo 3, que toda a Bíblia é inspirada e útil. Ela nos aponta para a salvação e ela nos ensina a viver. Esse é o resumo. Se você pegar essa frase, você já entendeu tudo que vem depois. Toda a Bíblia é inspirada e útil, e ela nos traz tudo o que é necessário para a salvação e para nos guiar sobre como viver. A gente vai ver isso em 3 partes. Primeira coisa para a gente investigar hoje de noite é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja, rapidamente lembrando do que está acontecendo nessa carta. Paulo está escrevendo essa carta para o jovem Timóteo, e Paulo sabe que ele não tem muito tempo de vida. Ele sabe que o seu ministério, que a sua vida, pelo jeito, já estão indo para o final. Essas são as últimas cartas inspiradas pelo Espírito Santo na pena de Paulo, e elas servem como importantes guias para o período que a igreja está para entrar. Lembre-se, logo depois da ressurreição e ascensão do nosso Senhor, nós temos ali um período de várias décadas, que é o período apostólico. O período em que os apóstolos, os que estavam com Jesus, e depois Paulo sendo chamado fora de tempo, eles são enviados e eles levam a mensagem, e eles fazem sinais e maravilhas para corroborar o fato de que eles têm autoridade para ensinar, e a Bíblia vai sendo escrita, o Novo Testamento vai sendo escrito nesse período apostólico, vai sendo fechado o cânon, e vamos indo até a morte do último apóstolo. Lembre-se, Jesus é a pedra fundamental.
Sobre Jesus está o fundamento dos apóstolos e profetas, e aí sim vem a igreja como um edifício feito de pedras vivas, que somos nós. E Paulo sabe muito bem, está chegando o final do seu tempo, esse período de fundamentação está chegando ao fim, e ele está escrevendo essa carta para o jovem pastor Timóteo e lhe dando instruções acerca de como vai ser a vida da igreja, não somente no tempo de Timóteo, mas é coisa que Timóteo precisa ensinar para o outro, que vai ensinar para outra geração, e assim vamos passar de geração em geração essas instruções dessas cartas pastorais. Paulo sabe que tantos sinais e maravilhas que ele fez para corroborar a sua mensagem não serão tão necessários mais, porque uma grande maravilha está para ser completa, uma grande maravilha está para ficar disponível para todos os cristãos, a palavra de Deus na sua completude. Está para fechar o cânon, está para ser completo o Novo Testamento, e Paulo lembra já nesse momento o seu amado discípulo Timóteo: Timóteo, é desse livro que você precisa. Se você olhar um pouquinho antes do nosso texto, você vai ver que Paulo está falando algumas coisas difíceis. Ele está falando que nesse tempo em que ele estava vivendo, tinha muita gente querendo fazer o mal, mesmo dentro da igreja. Veja, versos 10 a 13 trazem isso, 13 conclui: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então Paulo está alertando Timóteo de uma maneira muito séria. Veja, Timóteo, não é porque essa turma está no contexto da igreja, não é porque eles estão perto do povo de Deus, não é por ser uma denominação inteira com um discurso de crente, que automaticamente estamos assegurados de se tratar de gente boa que pertence a Jesus. Pode ser gente que está aí com o discurso, mas é gente enganando e sendo enganada. Nós precisamos, Timóteo, de algo mais sólido, nós precisamos de algo mais firme, algo que sirva como um medidor, como uma vara de medir de todas essas coisas, algo que garanta a retidão do que está sendo dito e feito. E aí ele traz no verso 14 o que a gente está vendo: tu, porém, não vai ficar naquela confusão. Tu, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Veja, Paulo traz esse forte contraste dizendo assim: contigo vai ser diferente, Timóteo, você tem que permanecer naquilo que você já aprendeu. Timóteo, você já tem as ferramentas. Timóteo, as sagradas letras que você vem aprendendo desde a infância são as ferramentas que você precisa, e você tem que aprender a utilizá-las bem. Porque muitas vezes a gente até tem, homens da caixa de ferramenta, mas a gente pega umas coisas assim, onde é que entra isso aqui? O que eu faço com esse negócio? Paulo sabe muito bem que Timóteo já está equipado. O que ele precisa é aprender a usar isso bem. Porque veja, Timóteo, a tentação muitas vezes vai ser para que você abandone a simplicidade e a suficiência das Escrituras. A tentação, Timóteo, vai ser que você ache, seja por pressão popular, seja porque está todo mundo nas igrejas do lado fazendo, que você ache que você precisa de outras coisas no lugar das Escrituras. Timóteo, a tentação vai ser grande. Os medievais vão aparecer querendo adicionar toda sorte de coisa. Os evangélicos modernos vão adicionar também toda sorte de coisa. Programações vão querer inserir coisas estranhas à palavra de Deus nos cultos. Permaneça nas sagradas letras. Os emergentes vão aparecer querendo negar as verdades das Escrituras, vão querer voltar a formas de espiritualidade medievais. Permaneça nas sagradas letras. Permaneça nelas. Saiba de quem você aprendeu, é o que ele insiste nos versos 14 e 15. Você tem aprendido desde a infância essas sagradas letras, Timóteo. É isso que você tem tido. Você lembra de outras partes que ele aprendeu da sua mãe, que ele aprendeu da sua avó, e aprendeu também do próprio apóstolo Paulo. E Timóteo pode descansar muito bem em lembrar que a palavra que ele já recebeu, toda essa caixa de ferramentas que já estava à sua disposição, e o que estava sendo adicionado pela obra dos próprios apóstolos, isso é o que ele precisava. Isso é o que iria garantir que ele estaria equipado, como a gente falou no começo, para toda situação que Deus trouxesse ao seu caminho. Mas o que são especificamente as Sagradas Escrituras às quais Paulo se refere aqui, as Sagradas Letras do verso 15? Veja, ele está falando, é claro, para começar, do Antigo Testamento. Ele, Timóteo, tinha origem judaica e saberia muito bem que aquilo continuaria sendo útil. Paulo não está excluindo o Antigo Testamento, como infelizmente muitas igrejas evangélicas brasileiras fazem. Você já deve ter percebido que muitas igrejas brasileiras deixam mais de 2/3 da sua Bíblia sem uso, vão atrás apenas do Novo Testamento. Mas Paulo sabe muito bem que o Antigo Testamento inteirinho está apontando para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus Cristo.
e que o Novo Testamento está construindo sobre esse arcabouço, e por isso ele insiste: fique firme naquilo que você já recebeu. Além disso, é claro, a essa altura já tinha cartas de Paulo e de outros começando a circular aqui e acolá, e o Novo Testamento trata essas cartas como escritura. Nós temos forte evidência interna na própria Bíblia de que os apóstolos reconheciam as obras uns dos outros como algo assim. Isso é muito importante, porque Paulo está, mais uma vez, mostrando para Timóteo que ele já tem as ferramentas. Ele precisa se esmerar em entendê-las, aplicá-las e ensiná-las. Ele tem uma caixa de ferramentas que é feita sim por alguns humanos, mas que vai além disso. É um livro criado pelo próprio Deus. E é o que ele diz no verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja, vamos lembrar rapidamente um pouquinho sobre revelação, porque é importante aqui. Lembra, Deus se revela à humanidade. Uma das maneiras pelas quais Deus se mostra à humanidade é por meio das coisas que foram criadas. Deus mostra algo da sua glória por meio da criação, seja no relevo impressionante de Vitória. Chegar de avião em Vitória é uma experiência gostosa. Que relevo lindo! Chegar em Brasília, na minha cidade, não é assim. É um terreno plano que para perder de vista. Aqui não, montanha, mar, coisa linda. Deus se revela nessas coisas. Deus se revela nas estrelas. Deus se revela em cada um de vocês. Cada um de vocês é evidência para a existência de Deus, porque você, meu irmão, minha irmã, você é feito à imagem e semelhança dele. Mas ao mesmo tempo que Deus se mostra nessas coisas, essas coisas não são suficientes para instruir o homem acerca da salvação. Elas servem, como o próprio Paulo explica em outro lugar, lá em Romanos 1, elas servem para deixar as pessoas indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não sabia. Mas elas não servem para apontar o caminho da salvação. Era necessário que Deus trouxesse revelação especial, que Deus falasse de uma maneira verbal, clara para a gente, acerca do caminho para a salvação. E Paulo nos diz que as Escrituras são essa forma especial que ele vem trazendo. As Escrituras, esse conjunto de livros, não é um mero livro de ensinamentos bonitos e histórias interessantes. Aqui nós temos uma palavra traduzida em geral em português como inspirada, e não é de maneira nenhuma uma má tradução, tá certo. Mas talvez, por causa da forma que a gente usa o termo inspirado em português, traga para você uma ideia menos vívida do que é o original. Veja, na nossa cultura a gente costuma falar assim: aquela música foi inspirada pela minha esposa. O artista fala isso na entrevista. Qual foi a sua inspiração para essa canção? Foi um dia que eu fui lá na praia e encontrei uma criança e vi ela brincando na onda, e aquilo me inspirou a fazer a música. Fica parecendo que talvez quando a Bíblia fala que Deus inspirou, seja meramente isso, que seres humanos, pensando no seu relacionamento com Deus, se inspiraram para fazer isso. É muito mais do que isso. Talvez uma forma de dizer fosse que essa Bíblia é de Deus respirada ou de Deus soprada. A ideia é que Deus, com o seu Santo Espírito, soprou essas palavras nos ouvidos dos seus autores, e esse livro é exatamente o livro que Deus quis que fosse, cada palavra. Em todos os textos bíblicos, o Espírito Santo de Deus dirigiu de maneira perfeita o pensamento das dezenas de autores da Bíblia. A sua superintendência é o que garante que o que nós temos é mais do que um texto falando sobre a experiência religiosa humana, é mais do que um texto apenas contendo registros históricos, é mais do que um manual para ajudar a gente a resolver os problemas da vida. Esse é um livro diferente de qualquer outro livro do mundo. Esse livro é a palavra de Deus, e ela é inerrante, ela é perfeita, ela é completamente inspirada por Ele. Mas entenda também que quando a gente fala que o Espírito Santo conduziu esse processo, não é que o Espírito Santo meramente fez um ditado. O Espírito Santo utilizou o vocabulário, as experiências, o estilo de cada autor envolvido, de maneira tal que a Bíblia, ela é um livro que é plenamente divino e é um livro plenamente humano. Plenamente divino e plenamente humano. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguém? Isso te lembra alguém que é descrito como a palavra de Deus encarnada? Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, também plenamente humano e plenamente divino. E veja que Paulo insiste que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós temos sido lembrados ao longo de todo esse ano de 500 anos da Reforma, do princípio de sola Escritura, um dos lemas da Reforma, é claro, na sua busca de remendar os caminhos tortos que Roma estava fazendo.
O problema de Roma, um dos problemas de Roma, é que além de interpretar errado certas passagens, eles colocavam coisas que não eram bíblicas no mesmo pé de igualdade de autoridade da Bíblia. Coisas como pronunciamentos papais, como a tradição da igreja e assim por diante, os concílios. Nós afirmamos o sola escritura, mas tão importante quanto o sola escritura é um outro princípio que às vezes a gente esquece, que é o tota escritura. A escritura inteira, na sua completude. Meu irmão, minha irmã, toda a escritura é inspirada por Deus. Não somente as partes simples de ler, não somente as partes fáceis, não somente as partes que a gente gosta, não somente os salmos e os evangelhos. Sim, as partes difíceis também. Sim, aquelas partes com aquelas histórias de arrepiar os cabelos, que você fica assim, vamos ler isso na frente das crianças do culto familiar? Muda aí a palavra, pega a revista corrigida para eles não entenderem, não pega uma tradução fácil de entender. Sim, tudo isso é inspirado por Deus. Interessante que muitos têm tentado se livrar de partes da Escritura. O famoso estadunidense Thomas Jefferson fez a sua versão bíblica chamada de Bíblia de Jefferson. Ele é um dos principais contribuintes da Declaração de Independência dos Estados Unidos, e ele pegou a Bíblia e, com o tesouro em punho, recortou as partes de milagres, a parte sobrenatural. Manteve aquilo que ele julgava adequado para o seu tempo, os meros ensinamentos morais. Qual que é o problema disso? O problema é sério. É que os princípios morais, os ensinamentos éticos das Escrituras só fazem sentido à luz da ação sobrenatural do nosso Deus nos redimindo em Cristo. E é estranho ver como muitas vezes a igreja evangélica brasileira ignora grande parte da Escritura, como se apenas algumas partes fossem inspiradas. Veja, algumas pessoas, não digo todo mundo, mas talvez algumas pessoas que têm na sua Bíblia a edição de letras vermelhas para as palavras de Jesus, estejam pensando em algo como um cânon mais poderoso dentro do cânon, como se as palavras ditas por Jesus fossem mais escritura do que os salmos ou do que as cartas de Paulo. Não são. Toda a escritura é inspirada por Deus. Sim, toda, até as genealogias. Sim, até as partes que você já leu várias vezes e não entende. Os profetas menores, as descrições pormenorizadas dos sacrifícios, as medidas do templo de Ezequiel, ou os materiais compostos no tabernáculo, todos os 4 evangelhos. Deus não deu para você 4 evangelhos para você gostar de um, escolher cada um. Tem gente que gosta mais de João, outros são mais de Lucas, e assim você fica. Não, você precisa dos 4. E eu te pergunto, meu caro, você tem buscado lidar com toda a Escritura? Veja, obviamente, na ocasião do culto público a gente aprende a Escritura, mas leva um ano inteiro para lidar com o Evangelho de João. Você precisa, na sua casa, já que você agora tem acesso à Bíblia, você precisa ir muito além disso. Como gostava de dizer um professor meu, ele falava assim para a gente, um dia você vai encontrar Ezequiel no céu. E você vai falar o que para ele? Ezequiel, não li seu livro. Não li. Facebook tomou meu tempo e você vai encontrar Naum, vai falar, Naum, eu tinha natação toda terça e quinta, não li outras coisas. Amós, sabe o que foi, Amós? É que eu gostava tanto de ler João, que eu só lia João o tempo todo. Leia toda a Escritura, querido, toda a Escritura é útil e inspirada. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ver. Toda a Escritura é útil e inspirada. Tá, então por que Timóteo, por consequência nós, temos de permanecer e habitar nessas sagradas letras? Porque é precisamente ao ser respirada por Deus que nós temos uma plena utilidade para ela. Qualquer outro livro pode ser útil para fazer um monte de coisa, mas este livro tem uma utilidade e um proveito para a vida, que trazem assim consigo uma utilidade única no universo. Segunda coisa para a gente ver hoje, a Escritura é poderosa para nos tornar sábios para a salvação. Olha de novo o verso 15. Desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem o quê? Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, qual é a principal função deste livro? Paulo deixa bem claro. Elas são poderosas para te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Elas são suficientes e elas são úteis para te fazer entender o que é necessário para você viver. Essa é a função da Bíblia, a principal. É claro que tem muitas coisas que ela faz, mas sendo a palavra poderosa de Deus, ela tem a capacidade de te instruir acerca de como ser salvo, tornar-te sábio, tornar-te conhecedor e entendedor do caminho da salvação. Tá, e como que ela faz isso? Bem, ela faz isso para começar nos explicando quem nós somos.
Ela nos ensina todo o seu arcabouço de criação. Lembra? Toda a Escritura assume o relato verdadeiro de Gênesis, que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós fomos criados para boas obras, dependentes dele em todas as coisas, que nós somos seres morais, que recebemos um pacto para a vida ou para a morte, que em Adão, o primeiro homem, nós estávamos todos nós representados. Sim, todos nós. Você, um escocês do 13º século, um malaio do 9º século, qualquer pessoa, em toda a história da humanidade estava representada por Adão naquele jardim. A Bíblia ensina isso e assume isso em toda a sua extensão. Lá em Romanos 5, por exemplo, Paulo lida com Adão como uma figura histórica, tanto quanto ele lida com o Senhor Jesus. A Bíblia nos aponta para a salvação porque ela nos mostra como nós fomos feitos, e ela nos mostra o que perdemos e como perdemos, e ela aponta para a queda. Não apenas o relato da queda em si, ao descrever o que nossos pais fizeram no jardim, mas a Bíblia explica os resultados da queda, explica as fraturas do nosso coração, explica por que a gente se estranha, explica por que nós temos esse relacionamento tão complexo e antagonístico com a criação, explica por que existe racismo, por que existe sexismo, por que existe violência. Tudo isso faz mais sentido diante da explicação inspirada por Deus do que o pecado faz com esse mundo. Além disso, a lei do Senhor, a lei de Deus, tem um dos seus usos, o de servir que nem um espelho para a gente. Um espelho desses brutais, que mostra como a gente é mesmo. Desses que não fica disfarçando não, mas você vê a seriedade do seu pecado. Ela mostra que você é pecador, que você precisa de uma salvação. A Bíblia é o que mostra esse caminho. E claro, a Bíblia não somente mostra o problema, mas ela aponta o caminho da redenção. Ela monta o caminho da redenção pela fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. A fé necessária para a salvação é um dom de Deus, e ela nos é dada por meio do contato com a palavra de Deus, pela ação do Santo Espírito. O entendimento necessário acerca de quem Jesus é, acerca do que Ele fez, acerca de como eu devo responder ao que Ele fez por mim, a confiança necessária que vem, tudo isso vem por meio das Escrituras, por meio do fiel aprendizado e sentar debaixo da pregação da palavra. Essas coisas servem para aumentar a nossa segurança da salvação, a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança. É a Bíblia que vai te ensinar, queridos, o que é esse mundo de verdade, porque ela explica toda essa dinâmica de criação e de queda e de redenção. E não é de se admirar que quando a Bíblia foi redescoberta em vários momentos da história, inclusive no período medieval, na época da Reforma, foi uma revolução. E veja a importância da Reforma nesse ponto. Mais uma vez, as Escrituras têm sido entendidas como essenciais na vida da igreja, o que não significa que a igreja sempre tenha levado isso a sério. Você sabe disso. Um dos fatores centrais da luta da Reforma foi justamente o movimento do retorno às fontes, o retorno às Escrituras, porque a igreja estava tão emaranhada nessa confusão das tradições e das proclamações papistas e dos concílios eclesiásticos, que Bíblia mesmo pouca gente conhecia. Pouca gente, mesmo gente do clero. Alguns tinham acesso a versões em latim ou algumas traduções iniciais, e você sabe muito bem, ouvimos uma palestra agora sobre o esforço de tradução na língua alemã. Agora imagine se ainda hoje a gente tivesse aqui no Brasil só Bíblia em latim, ou os originais, grego e hebraico que fosse. A grande maioria de nós aqui não ia saber ler, não ia ter como ter Bíblia em casa, ia ficar na dependência de um ou outro aqui entre nós que sabe essas línguas. E veja, a igreja romana historicamente, e até hoje, coloca a tradição dos ensinos da igreja em pé de igualdade com a Bíblia. A ideia para eles é que somente a Escritura não basta, é necessário adicionar o ensino formal da igreja, mesmo que haja contradição com a Bíblia. E Roma, ao acrescentar coisas à Bíblia, escondeu a Bíblia. Veja, imagine que você resolveu visitar um castelo bonito desses que você vê na Alemanha. Você ficou aí no Instagram, né? É um perigo ficar no Instagram, porque você fica vendo todo mundo viajando o tempo todo, só você que não viaja. E aí você vê, como que esse povo viaja tanto? E aí 500 anos da Reforma, todo mundo passeando para a Alemanha, não sei o quê, você decidiu, eu vou. Junta dinheiro, parcela o pacote em 72 vezes e vai para a Alemanha. E quando você chega lá para conhecer aquele castelo bonitão que você sonhava, você descobre que houve um problema lá e parte do castelo desmoronou. Você chega lá e você ainda vê um pórtico aqui, um pedacinho da torre ali, as pedras meio misturadas, mas você está vendo, querido, é ruína e entulho por cima daquilo que estava lá.
Se você olhar com cuidado, você encontra algo do original. Mas tem tanto entulho misturado que fica difícil saber o que é o quê. É isso que Roma faz. Roma enche de entulho por cima da Escritura, de forma que aquilo que deveria ser cristalino, aquilo que deveria ser claramente ensinado a todos, as Escrituras e como elas apontam para a salvação em Jesus, essas verdades ficam soterradas debaixo de muito entulho teológico de Roma. Roma ensinava que as obras contribuem para a salvação. Roma ensinava que nós podemos orar a Maria, orar aos santos, que a santidade dos santos, a justiça acumulada por suas boas obras, de alguma forma, podem ser creditadas a nosso favor pela venda de indulgências. E restringiam mesmo o acesso às Escrituras, eram contra a ideia de que nós tivéssemos o livre exame das Escrituras. O entulho não apontava para a salvação em Cristo. O entulho ensinava salvação por fé com obras. O entulho confundia e escondia o caminho que pode nos salvar. E é por isso que a reforma ela é tão insistente na questão de colocar a Escritura na mão do povo. Um dos autores escrevendo sobre Lutero, o Dr. Karl Truman, ele insiste em dizer que nessa época da reforma, quando as Escrituras são traduzidas, como ouvimos sobre a tradução de Lutero, e são colocadas na mão do povo, surge muito claramente a ideia de que não adianta você dar a Bíblia na mão do povo se o povo não sabe ler. Então surgem campanhas em massa de alfabetização, e a Alemanha dessa época se torna a nação mais alfabetizada do planeta, porque é importante que as pessoas tenham acesso à Bíblia e leiam. Mas não começou com Lutero, você sabe, pré-reformadores como Wycliffe começaram a traduzir para o inglês. Os alemães fizeram um trabalho em Genebra, há todo um esforço. Quando alguns refugiados ingleses vão parar lá em Genebra, eles começam a fazer uma tradução também para o inglês, a chamada Bíblia de Genebra, a tradução original que levava esse nome. E é por isso que Lutero, ao defender a doutrina da justificação pela fé, ele quer debater com os seus adversários acerca das Escrituras. Porque veja, os seus adversários vinham contra ele e traziam os dogmas da igreja, traziam as tradições papais, traziam várias dessas coisas. E Lutero insiste que ele quer ser provado pela Escritura. Na mais famosa ocasião da sua vida, lá na Dieta de Worms, foi justamente uma briga acerca de qual é a autoridade aceitável. Da onde vem nosso ensino correto? Foi lá em 1521, com essa ocasião convocada pelo imperador Carlos V, para investigar os livros, os ensinos de Lutero e tentar fazer com que ele se retratasse. Johannes Eck apresentou seus ensinos e pediu que Lutero se retratasse, e depois a história eu estou encurtando bastante, mas Lutero, em resumo, diz o seguinte: a não ser que me convençam mediante o testemunho das Escrituras e os claros argumentos da razão, porque eu não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que todos sabem que esses têm errado e se contradizem. Estou preso pelas Escrituras, que citei, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Por isso não posso retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro e nem saudável. Não posso fazer outra coisa. Esta é minha posição, aqui permaneço, que Deus me ajude. Essa é a ideia. Lutero está disposto a lutar e correr risco de vida, porque ele crê que é o que a Bíblia fala. E a Bíblia é o que nos serve para nos apontar e nos tornar sábios para a fé, salvação pela fé em Cristo Jesus. À medida que o protestantismo vai avançando, surgem as sociedades bíblicas, surgem os esforços missionários, os esforços de tradução, tudo isso sendo instrumental pela mão do Senhor, para que esse tesouro vá parar na mão das pessoas. E talvez você mal se incomode em abrir a sua Bíblia durante a semana. Querido, é esse livro que vai te apontar para Jesus. É esse livro. Você precisa devorar esse livro. Você precisa respirá-lo. É a Bíblia que pode te ensinar o caminho para o céu, porque é ela que vai te ensinar acerca daquele que é a palavra viva, o Senhor Jesus Cristo. E entenda ainda, e assim a gente vai para o nosso último ponto, que Deus planejou um livro para ser útil, para ser a caixa de ferramentas para o povo de Deus utilizar ao longo de toda a história, em todos os recantos da terra. A Bíblia é muito mais do que um manual de como chegar ao céu. Ela é útil para o aqui e agora. Se você é um cristão, eu tenho certeza que você já experimentou o poder desse livro. Lágrimas enxugadas no meio da noite, clareza de pensamento, entendimento de uma situação, direção para os emaranhados da vida, o coração aquecido pela amorosa palavra do Senhor.
E assim a gente vai para o terceiro e último ponto. Toda a Escritura é útil e suficiente para nos guiar na vida. Versos 16 e 17. Mais uma vez. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, o que Paulo está dizendo para Timóteo é que a utilidade das Escrituras tem a ver com a caminhada diária, com o cotidiano, com como a gente vive entre aqui e o céu. As palavras utilizadas por Paulo aqui buscam cobrir toda sorte de possibilidade. De novo, não é só a vida futura. Esse é um erro comum de muito crente. Achar que a Bíblia é acerca do que acontece depois da morte, ou que ela é acerca do que acontece no domingo, não de segunda a sábado. Mas Paulo tem muito uso para essas sagradas letras. John Stott, no seu comentário, sugere que essas duas primeiras palavras, útil para ensino e para repreensão, estão ligadas à conduta, ensinar o que é certo e repreender o que está errado. Útil para corrigir o comportamento, e as outras duas seriam mais ligadas a como a gente anda, com as coisas que a gente deve crer acerca de Deus e o que Ele espera da nossa vida, educação da justiça. Paulo está escrevendo ao seu pupilo Timóteo, jovem pastor em Éfeso, e o que ele está dizendo para o jovem pastor de Éfeso é: Timóteo, você já tem as ferramentas que você precisa. Sim, no mesmo velho livro, você já tem. Timóteo, tem cristãos imaturos na sua igreja que não sabem o que fazer com as tentações? Toda a Escritura é útil para encorajar e direcionar. Timóteo, tem cristãos endurecidos com o pecado e cegos quanto ao que estão fazendo? Toda a Escritura é útil para a repreensão. Timóteo, tem um casal jovem com problemas no casamento, sem entender a vida a dois? Toda a Escritura é útil para a correção e para o direcionamento. Timóteo, há cristãos que precisam amadurecer? Toda a Escritura é útil para a educação na justiça e habilitar as pessoas para toda boa obra. Timóteo, há uma decisão difícil que a liderança tem que tomar? Toda a Escritura é útil para isso, Timóteo. E veja, queridos, isso aponta para a suficiência das Escrituras. Toda boa obra que a igreja do Senhor é chamada a fazer envolve entender e aplicar esse livro. Se uma geração antes da nossa brigou pelo valor da inerrância, talvez uma das nossas brigas do nosso tempo seja justamente a briga pela suficiência das Escrituras. Como fora com Roma. São muitos os que insistem que a Bíblia não basta. Obviamente nós podemos ter utilidade em questões e material extra-bíblico, mas sempre que você insiste que a igreja não estava equipada para atingir a sua geração antes do surgimento de um certo livro, ou de uma certa técnica, ou de um certo ministério, ou de um certo pastor, você está essencialmente dizendo que Deus falhou em nos dar aquilo que nós precisaríamos. Mas será que esse livro feito 2000 anos atrás ainda é útil? Lembra do seguinte: Paulo está escrevendo para um jovem pastor numa igreja, numa cidade pagã grega. E o que Paulo está recomendando para que esse jovem pastor numa cidade pagã grega utilize, são textos escritos num contexto não grego, um contexto cultural bem diferente, o contexto judaico. E o mais novo dos textos do Antigo Testamento já tinha pelo menos 400 anos. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: o que hoje você precisa em Éfeso é de um livro escrito em outro país 4 séculos atrás. Às vezes a gente tende a minimizar as transformações culturais entre os períodos dentro das Escrituras, dentro da própria cronologia bíblica. Mas veja, se esse livro é inspirado por Deus e útil para a sua igreja, será que Deus não ia planejar um livro que fosse útil para todos os tempos? Será que Deus, quando inspirasse, não ia fazer de maneira tal que ele pudesse atingir todas as culturas e todas as gerações? Fosse de fato um livro transcultural e transgeneracional? Este livro, queridos, é útil para o povo de Deus, onde quer que o povo de Deus se encontre, seja em qualquer recanto da terra, seja em qualquer espaço na linha do tempo dessa humanidade. Esse livro é útil, e ela é útil para toda a vida. A falta do ensino da Escritura acerca da vida toda tem sido um problema. Isso tem sido um problema, por exemplo, na obra missionária. Alguns autores, como Paul Hibbert, chamam muita atenção sobre como, em algumas situações, os missionários, no afã de levar rapidamente a mensagem do Evangelho entre diversas tribos, muitas vezes chegavam numa tribo, faziam uma rápida apresentação do Evangelho, procuravam algumas conversões, batizavam uma turma e iam para a tribo seguinte. Iam para a tribo seguinte, e assim ia. E a ideia é a seguinte: salvamos, as pessoas creram em Jesus, elas foram salvas. Pronto, resolvido, certo? Não.
Porque, de novo, a Bíblia não é acerca apenas da salvação, ela é acerca do caminho todo de aqui até lá. E o que aconteceu com essas pessoas que não foram instruídas biblicamente acerca de casamento, criação de filhos, oração, o envolvimento dos assuntos comunitários da vila ou do país? Essas pessoas simplesmente continuavam agindo do mesmo velho jeito que tinham agido sempre. Agora se chamavam cristãos, mas pensavam e agiam como pagãos. No domingo iam à igreja, porque ela diz respeito a como eu vou para o céu. Mas durante a semana, quando o meu filho está doente, eu levo no pajé, no curandeiro da cidade. Esse é um problema historicamente na missiologia, e isso tem sido estranhamente um problema também no povo evangélico, porque essa mesma dicotomia aparece muitas vezes nas nossas igrejas. Nós tratamos a Bíblia como se fosse algo apenas para como chegar ao céu. Nós não lembramos que ela é suficiente para lidar com toda a obra necessária da vida. Como Pedro aponta, nós temos todas as coisas necessárias para a vida e a piedade. Mas ao ignorarmos e negligenciarmos o que a Bíblia ensina sobre tantas e tantas coisas, nós deixamos um vácuo. E esse vácuo é preenchido por outras ideias. Por exemplo, a ignorância bíblica de boa parte da igreja acerca de como resolver problemas, acerca de lidar com conflito, acerca de lidar com perdão, acerca de lidar com vícios, com ídolos, questões de família. Tudo isso deixou um vácuo que a psicologia secular com alegria preencheu. E assim a igreja trocou em grande parte o evangelho e a Bíblia, em sua sabedoria, por uma sabedoria, suposta sabedoria secular, de autoestima e autovalidação. A ignorância bíblica acerca de como nos relacionamos, de como nos envolvermos com as diversas esferas da vida em que Deus nos coloca, de como nos relacionarmos com o Estado, de como fazermos boas obras. Essa ignorância gerou um vácuo que a sociologia secular com alegria preencheu. E assim a igreja trocou o evangelho, a suficiência das escrituras, por ideias sociológicas. E a justiça social virou alvo de muitas igrejas. Outro exemplo, a ignorância bíblica sobre os métodos de evangelismo, de aconselhamento e os detalhes do cotidiano cristão, fizeram muitos trocar o evangelho por shows, por luta livre, por labirintos de oração, por peças de teatro, por qualquer tipo de artimanha para atrair as pessoas. Tudo isso são cisternas rotas que não retêm água, queridos. O que nós precisamos é do velho livro. Tá, mas qual é o problema? Será que é tão sério assim a gente parar de usar as escrituras e colocar outras coisas? Será que é tão ruim assim? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O escritor Ferreira Goulart conta uma história muito interessante. Jovem sem dinheiro, morando no Rio de Janeiro, Ferreira Goulart descobriu um restaurante que pertencia a um chinês. E o chinês, no domingo, ele servia um prato que era bastante gostoso, barato e muito popular. A chamada galinha tite. A galinha tite era o prato de domingo. E Ferreira Goulart ia com seus amigos sempre no domingo lá comer a tal da galinha tite e pagava baratíssimo, nem entendia como podia ser tão barato. Gostoso e barato, que é coisa melhor? Mas ele encasquetou com esse nome. Galinha tite? Que história é essa? Um dia perguntando, um dos garçons explica e alguém fala assim: ah não, é porque o chinês ele vai na feira da cidade e quando ele vê uma galinha que está tite, que está triste, ou seja, as galinhas doentes que estão morrendo e jogadas nas gaiolas, ele pega a galinha que está tite e leva, e cozinha e vende baratinho. Então, veja o problema. Você acha que você está comendo uma comidinha gostosa e baratinha? Você está comendo galinha doente, você vai morrer. Mas perceba que a igreja do Senhor Jesus no Brasil, infelizmente, tem trocado o pão das escrituras por galinha tite, por coisa doente. E muitas vezes a culpa é dos pastores, sim, que não alimentam seus rebanhos. A palavra de Deus tem seríssimos alertas quanto a isso. Mas por vezes a culpa é de ovelhas, que gostam de comer uma galinhazinha tite. E dizem coisas como: puxa vida, pastor, eu sei que a galinha é tite, mas esse restaurante é tão bom, tem gente legal, o clima é animado, as pessoas são amistosas, tudo isso é bom. Mas você está comendo galinha tite, você vai morrer. Ah, pastor, mas eu sei que a galinha é tite, ela é doente, mas o cozinheiro ele se esmera tanto, ele é cuidadoso, ele é amoroso, ele liga pra gente, ele dá atenção, eu gosto de ouvir. É galinha tite, é galinha doente. Ah, mas os acompanhamentos são tão bons, o arroz da música é insuperável, a Coca-Cola das programações são tão criativas, acho que dá para aguentar a galinhazinha tite, você vai dar isso para suas crianças? Ah, mas é que o restaurante é tão pertinho, não envolve muito esforço.
você está comendo galinha doente. Não é só que não é nutritivo, vai te matar. Como matava as pessoas na Idade Média que não sabiam o caminho para a salvação e não sabiam o caminho da vida. Mas se você se alimentar das Escrituras, você vai ter o que você precisa para as duas coisas, para se tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus, e para te repreender, te corrigir, te habilitar, te equipar e te fazer perfeito naquilo que Deus está te tratando. Você precisa, querido, se alimentar da palavra do Senhor. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa, que possa ter na igreja. Isso é vida. Queridos, essa é a base. Quando a gente fala sobre a importância, a centralidade da palavra e da pregação da palavra na vida cristã, é disso que a gente está falando, porque esse é o livro que Deus nos deixou, essa é a comida que Ele nos deixou para a gente se alimentar, e toda essa palavra é útil para a vida presente e para a vida futura. No centro da reforma protestante estava o tesouro incomparável da palavra de Deus, foi ela que fez tudo. O retorno à palavra do Senhor foi feito pelo próprio Senhor, que levantou homens diversos que levaram a sua palavra à frente, entendendo que ela apontava para Jesus Cristo acima de tudo. O próprio Lutero, comentando sobre a mudança da qual fora catalisador, certa vez disse, resumindo, ele disse: veja meu caso, por exemplo, eu me opus às indulgências e aos papistas, mas nunca pela força. Eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi sobre a palavra de Deus. Fora isso eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Deus deixou para a gente as ferramentas necessárias. Deus deixou para a gente. Elas servem em toda a sua extensão para apontar para a pessoa de Cristo, para nos ensinar o que devemos crer acerca dele e para nos ensinar como viver à luz do que ele já fez. Perceba, é a palavra que faz tudo. Se não tivesse sido Martinho Lutero, Deus tinha levantado outro. Se não tivesse sido Calvino, Deus tinha levantado outro. Porque a palavra é viva e eficaz. E ela nunca passará. Isso é vital para a gente. É desse livro que nós precisamos. É ele que vai fortalecer nossas igrejas. É ele que vai treinar a nós e aos nossos filhos no caminho da vida. É ele que vai tratar nossos corações. É desse livro que nós precisamos para tudo que Deus nos chama a fazer. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós somos gratos por um livro tão especial. Nós reconhecemos com vergonha que nós não tratamos esse livro como o ouro maravilhoso que ele é. Nós, por vezes, o negligenciamos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a amar a Tua Santa Palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos corte com ela. Ela é afiada como Tu a descreves no Teu livro. E nós pedimos que o Senhor use para nos ferir e para sarar as feridas, para edificar e para derribar. Que o Senhor use para nos repreender, nos conduzir. E que o Senhor, em tudo isso, sempre nos aponte para Jesus, autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação, o princípio e o fim de todas as coisas. No nome de quem oramos. Amém. Deus os abençoe, queridos. Antes da bênção apostólica, eu quero lembrar a você a programação de amanhã. Às 9 horas a nossa devocional, às 9h30 a nossa primeira palestra com o reverendo Hermsten e em seguida a segunda palestra com o reverendo Augustus. Amanhã às 17 horas haverá um encontro na primeira igreja para pastores, porém é aberto ao público. O reverendo Augustus falará sobre os desafios do ministério pastoral. Tá? Então, ao longo da semana, os organizadores, que são os nossos irmãos do presbitério serrano, o reverendo Ricardo está aqui conosco. Reverendo Ricardo, por gentileza, cadê o senhor? Reverendo Ricardo, por favor, vem aqui à frente. Eu vou pedir ao senhor para impetrar a bênção. A Secretaria de Educação Cristã do Presbitério, pensando nesta temática tão relevante, propôs e o reverendo Augusto de pronto aceitou. Então, amanhã, às 17 horas, lá na primeira igreja presbiteriana. E inicialmente foi pensado para pastores. E a partir daí, então, começou uma chuva de solicitações. Então, até o CP está inscrito. Então, aí eu disse ao reverendo Ricardo, agora com o senhor eu não me meto nessa história, não. Então, o reverendo Ricardo bondosamente entendeu e abriu, então todos os interessados podem participar. Todos serão bem-vindos. Pontualmente às 17 horas, porque temos um compromisso a seguir aqui.
Então, todos estão convidados, aberto ao público, mas o reverendo Augusto falará objetivamente aos pastores dentro dessa temática, os desafios do ministério pastoral, ou o ministério pastoral e os desafios atuais. Eu convido você a colocar-se de pé, receberemos a bênção, desejamos a todos uma boa noite de descanso e amanhã, pontualmente, às 9 horas, para o momento devocional. Recebeis a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Meus amados, Deus abençoe, e aquela recomendação preciosa, o alarme será ativado automaticamente. Quem ficar, ficará para amanhã, tá? Todos são muito bem-vindos.